Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 240 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Nós começamos a descrever a 15ª aparição da Senhora, que ainda não disse o seu nome, né? A menina Bernadette. Jacomé junto da vidente. Do mesmo modo que Jeanne Vedder, mas por motivos diferentes, Jacomé, com um caderno na mão, não cessara de observar Bernadette. Vi com muito prazer o comissário de polícia de joelhos, diz candidamente Jean-Marie Adrien. Estava afastado de Bernadette uns 4 passos e escrevia as transformações que se operavam de vez em quando no rosto da jovem. Estaria o respeito para a aparição relacionado com aquela atitude humilde? Sem dúvida, pelas circunstâncias, esta atitude foi para ele uma questão de tato e até de simples prudência. Não devia destacar-se de pé, com a faixa à cinta, no meio de uma multidão ajoelhada. O espetáculo, novo para ele, deve tê-lo comovido, embora não o confessasse. Em todo caso, não ficou com uma impressão muito desfavorável a julgarmos pelo relatório que iria redigir nessa mesma manhã para enviar à prefeitura e em que coincide nos fatos exteriores com Jeanne-Marie Vedder. Tal como ela, descreve rapidamente o fim do êxtase. Bernadette, depois de regressar pela segunda vez do interior da gruta, fez o sinal da cruz, rezou um pouco e ergueu-se. Partiu, não proferiu uma única palavra. Ninguém a interrogou. São as palavras de Jacomé. O comissário acrescenta o que Jean-Marie Vedder não faz. Aspas, todos ficaram decepcionados, julgavam-se enganados e, contudo, é estranho. A multidão assedia a sua casa. Eis aqui um primeiro mistério para Jacomé. E eis o segundo. Abre aspas. Quanto a mim, escreve ele ao prefeito dos Altos Pirineus, considero um milagre não ter o menor acidente a deplorar. Fecha aspas. Num relatório para o prefeito, redigido à 13h, o administrador Lacadé observará: não deixou de reinar a mais perfeita ordem. Não houve um acidente. Está na nota de pé de página. As reflexões de Jacomé. Sem dúvida que nessa manhã memorável, o comissário de Lourdes não afastou para muito longe as suas reflexões pessoais. Pelo menos, depois dessas severas informações, convenceu-se de que em Massabielle não havia, se assim se pode dizer, comparsas nos bastidores, e que Bernadette era a única causa deste enorme movimento. Mas Jacomé deveria ainda ter pensado que a criança não tinha nada a ver com os boatos que corriam relativos a próximos milagres. A pequena Subiru não tinha culpa
que o padre Peiramale oferecesse imprudentemente um motivo fácil para troças aos adversários das aparições, permitindo-se exigir, como condição da sua própria crença, a floração miraculosa da roseira brava. Nem tampouco era culpada de que a imaginação popular se tivesse exaltado e uma multidão esperasse ao seu lado um sinal celeste extraordinário, uma visão que seria desta vez para toda a gente. Nós esperávamos um grande milagre, confirma um habitante de Lourdes, futura irmã de caridade. Aqui informa quem é essa irmã, né? Irmã Eleonor Perhard, em nota de pé de página. Né? Esse grande milagre não se produziu. Compreende-se por isso a decepção. Todavia, para o comissário Jacomé, a questão não residia precisamente nisso. Se este homem, ligado às funções policiais, tinha sido capaz de se arrancar às suas preocupações de investigador e servidor da ordem, não pôde deixar de refletir. Das duas, uma. Ou Bernadette vê qualquer coisa, ou não vê nada. Se não vê nada, por menor perturbador, como explicar aquela beleza singular que transfigura a fisionomia vulgar da filha do Subiru? Se não vê nada, por menor irritante, nem por isso deixa de dar trabalho à polícia, gendarmaria, exército, magistratura e troça do público, convencendo-o de que vê qualquer coisa. E o público venera-a, e a autoridade evita-a. Melhor, escolta-a, protege-a. Mas, e se na verdade Bernadette visse qualquer coisa? E se a beleza da vidente não fosse senão o reflexo de uma beleza superior? Jacomé não descobrirá a impressionante explicação senão muito mais tarde. Se Bernadette não tinha visto nada, a gruta não se teria transformado neste local de oração onde a fé se alimenta. E se tivesse havido apenas o humano nesta história, a decepção da multidão, verificada pelo comissário da polícia, em breve degeneraria em cólera. Ora, esta decepção foi compensada imediatamente, disse-ia, por uma doce sensação de graça, tangível em numerosos testemunhos. Um só bastará para a resumir. É o do gendarme Bernard Pi. Os gendarmes estavam escalonados desde a gruta até a cidade. Eu estava na Pont-Vieux. Uma torrente de pessoas descia como se fosse uma procissão. Vi Bernadette descer. Este fato produziu-me um tal efeito que pouco depois, numa tarde, desci com a minha mulher à paisana, à gruta, para orar. Então esse é o tipo de impacto, né, que estava causando as aparições. O regresso a Petit Fossé. Como explicar então, senão por um impulso espontâneo, que esse entusiasmo que levava todo um povo a seguir os passos da jovem vidente, até encher por completo a rua de Petit Fossé? Dir-se-ia, declara no mesmo momento o comissário da polícia, que ninguém quis deixar a cidade sem a ver de perto.
Os que estavam mais próximos da casa tinham conseguido entrar, conta o escavador Martin Tarbes, e os outros quiseram fazer o mesmo. Eu tinha entrado com Bernadette. Fizemo-la subir para o primeiro andar na casa de Saju, e as pessoas começaram a entrar em fila indiana, como quem vai às oferendas. Ajudei a fazer desfilar o povo. Entravam por um lado e saíam por outro, depois de terem apertado a mão a Bernadette ou de a terem beijado. Isso durou bem 2 horas. Seguiu até a casa, exclama Jean-Marie Adrien. Segui-a até a casa, exclama Jean-Marie Adrien, e tive o prazer de a beijar com todo o ardor do meu coração. Todos apresentavam seu rosário à criança, fatigada por esta afluência. Jean de Vedder levava 3. Fiz como os outros, conta ela. Tu também, disse-me Bernadette. Que queres que eu faça? Não sou nenhum padre. No entanto, após um momento de reflexão, acrescentou: Dá-me-los. Vou tocá-los no meu. Guarda-os, não porque os toquei, mas porque tocaram no rosário que eu uso durante as aparições. Entretanto, do lado de fora, a multidão reclamava Bernadette, e ela foi obrigada a mostrar-se à janela. Fui vê-la à tarde, declara Dominiquette Cazenave, e disse-lhe: Estás muito cansada? Oh, sim, respondeu ela, quanto mais não seja dos abraços. A polícia na casa do Subiru. Então essa descrição, né, foi depois da 15ª aparição, foi uma romaria, né, na casa da Santa Bernadette, né? E olha que a menina, assim, ela não... O que ela ia fazer, né? Ela sempre foi muito disponível, né? Então ela recebia as pessoas, recebia os abraços, recebia as coisas que levavam para ela, rosários ou outras coisas, né? Ela tocava essas coisas com o próprio rosário dela, né? E as pessoas recebiam isso quase como uma bênção de um padre, né? E é claro que ela ficava, pela relação que ela teve com a amiga dela, né, Jean de Vedder, mas até você vem aqui com os rosários, enfim, para eu benzer, né? Então, ela também, quer dizer, ela não afugentou ninguém, né? Ela recebia as pessoas. Ela falava sobre as coisas que estavam acontecendo com ela com a maior simplicidade, humildade, né? E falava a mesma coisa para todas as pessoas, independente de quem elas eram, né? A polícia na casa do Subiru. Durante estas piedosas expansões, os gendarmes, como notou o sargento, montaram guarda na casa do Subiru. Aparentemente, para impedir que os amadores de recordações transportassem essa pobre casa nas suas algibeiras. Na realidade, a polícia tinha ordem de espiar Bernadette e todos os seus. Não teriam aqueles indigentes combinado as cenas da gruta para ganharem dinheiro? Enquanto os visitantes desfilavam perante a pequena, o comissário de polícia, sem esperar o relatório do sargento, redigiu um outro que enviou à prefeitura. Vamos ver o relatório, né? Correu o boato, escreveu ele friamente, que os pais de Bernadette faziam pagar 15 centilhos por cada pessoa que a desejassem ver. Isso pode ter acontecido, e eu vou mais longe.
ouso acreditá-lo. Mas até agora não nos foi possível averiguar. Exercemos para esse efeito uma estreita vigilância. Então aqui ainda estava a hipótese, né, de uma encenação, né, para ganhar dinheiro de Bernadette e dos pais, né, ainda estava passando pela cabeça das autoridades civis. Né. Pelo que se pode ler nas entrelinhas, não se pode duvidar de que ao primeiro flagrante delito a força pública usaria da violência contra Bernadette e seus pais. Ana Dupá diz ter ouvido um gendarme perguntar às pessoas que saíam: deu algum dinheiro à pequena? Todos respondiam: não. E ouvi isto muitas vezes, afirma ela, porque a minha vez de entrar nunca mais chegava. E a investigação, tão minuciosa, redundou totalmente negativa. Nunca descobri, reconhece o sargento Danglars, que o sub-ru, ou Bernadette, tivesse aceitado qualquer dinheiro. Não se tinham passado ainda 15 dias, quando, ao encontro das prevenções do comissário Jacomé, o prefeito dos Altos Pirineus fez saber ao ministro dos Cultos: parece não ter havido fraude. Embora pobre, a jovem recusou todas as ofertas de dinheiro que lhe foram feitas. Bernadette de novo no presbitério. Jean Vedder diz que nesse dia a sua prima voltou a falar ao pároco das duas mensagens que lhe diziam respeito. Que a tua bela senhora diga o seu nome, replicou ele mais uma vez. Se eu soubesse que era a Virgem, argumenta ele mais pacientemente do que nas entrevistas anteriores, faria tudo quanto ela desejasse, mas não a conhecendo, não posso fazer nada. Ela não disse para voltares lá? Não, senhor padre. Disse-te que não voltaria mais? Não, senhor padre, não me disse. Muito bem, se ela voltar, pedir-lhe-ás para dizer o seu nome. Se ela voltar. Não seria suficiente estas 15 vezes? A pretensa calma do pároco pareceria a Bernadette mais inquietante do que suas cóleras súbitas? Talvez. Ela insistia nas suas mensagens. Ele parecia desinteressar-se delas friamente. E ela que via, que ouvia. Se pudesse comunicar ao sacerdote a sua ardente convicção. Mas não. O pároco de Lourdes obstinava-se em ver apenas naquela senhora misteriosa, cuja contemplação a absorvia durante algumas horas num êxtase de beatitude, as ilusões de uma pobre pequena. Ao regressar ao segredo, a abençoada criança chorava. Então aqui nós vemos a obstinação, né, podemos dizer assim, de Santa Bernadette em relação ao que Nossa Senhora pediu a ela para fazer publicamente. Né? Privadamente, Nossa Senhora já teria pedido a ela algumas coisas. Né? Publicamente, foi aquela aparição que ela dizia, né, em alto e bom som: penitência, penitência, penitência. Provavelmente Nossa Senhora pediu a ela muitas outras coisas, inclusive as próprias penitências. Né? Nós lembramos aqui que ela também deu revelou a ela 3 segredos particulares que ela nunca revelou a ninguém. Né? Então, e também ensinou para ela uma oração que era particular dela, que ninguém soube qual oração era essa. Né?
A única coisa realmente pública que Nossa Senhora pediu a ela e que não dependia dela, né, era o que ela estava insistindo com o padre, né, a construção da capela. Né. E ela obstinadamente estava tentando convencer o padre. Então nós entramos no capítulo aqui, intitulado Ela Disse o Seu Nome. 16ª aparição. Na manhã de sexta-feira, 5 de março, Bernadette não sentiu a atração da gruta. O mesmo acontecerá nos 20 dias que vão seguir. Nem ela voltará lá, nem falará em lá voltar. 20 dias. O padre Peyramale teima na sua atitude de reserva. Visto que no último dia da famosa quinzena a aparição não disse o seu nome, não há, de um ponto de vista humano, mais nada a esperar. Todavia, há quem lhe diga que o céu pode ainda pronunciar-se. Peyramale condescende. Se o céu pode ainda, se o céu falar, ele inclinar-se-á. O padre Penn recorda um dos prudentes conselhos dados pelo deão de Lourdes aos padres do cantão. Evitem ir à gruta. Se o caso abortar, sofreremos o enorme ridículo de lhe ter prestado atenção e por nossa causa a religião será prejudicada. Se há algo de divino, o divino não precisa de nós para vencer. Peyramale será da mesma opinião. Olha, essa opinião é uma opinião muito prudente, muito razoável do clero. Tá certo? Muito razoável. Não é? Esperar. Não é? Esperar que as coisas fiquem mais claras. Não é? Esperar para que seja possível discernir. Né? Discernir. O clero aqui está agindo como ele sempre agiu, em todas esses fenômenos, né? Por mais que o padre tenha sido excessivo nos questionamentos a Bernadette, no geral, o clero aqui tem um comportamento muito, muito, muito razoável. Né? Quanto aos magistrados e aos polícias, respiraram fundo quando viram passada a inquietante manifestação de 4 de março. A última, julgavam eles. O comissário Jacomé, amplamente informado pelos atos de Bernadette, comunicará ao prefeito em 24 de março que depois do dia 4 a visionária nunca mais foi à gruta. Aqui tem uma nota dizendo assim: não é, portanto, nesse período de 4 a 25 de março que devemos colocar as frequentes visitas de Bernadette a Massabielle, de que Estrade nos dá uma comovedora descrição no seu livro Les Apparitions de Lourdes. A colegial junto das irmãs. Pelo contrário, ela começou a ir regularmente à escola, desejosa de aprender o seu catecismo com vistas à primeira comunhão. Ao vê-la dirigir-se para o hospital, na companhia de sua irmã, Toinette, sempre tão simples e tão gentil como antes, muitos admiraram-se que essa pequena tenha recebido a aclamação das multidões. Ela parece ignorar-se, não se distinguindo em nada das outras crianças da sua idade.
Aqui são várias descrições que ele vai colocar aqui de várias pessoas que estão identificadas aí nas notas de pé de página, né? Muito admirada de ser o objeto da simpatia geral. Viva e alegre nos jogos. Gosta de se divertir inocentemente. Contudo, e isso não escapa nem às religiosas nem aos pais, operou-se nela uma transformação no decorrer deste último mês. Não foram vãs para ela a contemplação e as lições celestes. Os seus sinais da cruz maravilham toda a gente e encerram, por enquanto, toda a sua teologia. Mas, tendo visto chorar a senhora de Massabielle pelo pecado e pelos pecadores, esta criança analfabeta compreendeu o grande dever da penitência e da oração. O triunfo prematuro do Lavedan e da Air Imperial. São os dois órgãos de mídia, né? Fiel à sua tática de desdém e de descrédito, o Semanário de Lourdes, no seu número de 4 de março, contava à sua maneira os acontecimentos desse dia, a 15ª aparição, né? Claro que o artigo anônimo do Lavedan começava por informar os seus leitores de que esses pormenores sobre Bernadette seriam provavelmente os últimos. Vamos ao Lavedan, né? O dia tão desejado, tão impacientemente esperado, finalmente chegou. 4 ou 5 mil pessoas espalhavam-se pelas colinas próximas da gruta e pela margem direita do Gave, esperando o desenlace que for anunciado, a aparição da Virgem, isto é, um milagre. Então, todos esperavam um milagre. Embora Bernadette não tenha dito nada sobre milagre, né? Mas que decepção! Os pobres crédulos foram humilhados. A multidão partiu silenciosa, pouco satisfeita. Quantas pessoas só então compreenderam? E já era tarde o ridículo do seu procedimento e deploraram a sua excessiva credulidade. Os nossos leitores devem estar hoje convencidos. Próximo da gruta encontra-se uma fonte, cuja água, dizem, é um pouco salina. No primeiro dia, a multidão utilizou-a para lavar as mãos, as pernas, os braços e os olhos. Houve alguém que a bebeu para curar uma constipação. E muitos vão buscá-la a 2 quilômetros para uso doméstico. Então, esse artigo lembra até o fato de que a fonte, né, descoberta por Bernadette a mando da senhora, né, estava já jorrando, né? As águas milagrosas já estavam fluindo, né? Na verdade, então, agora terminada a descrição aqui, voltemos ao padre Trochu, né? Na verdade, se tudo quanto havia a dizer era só isto, o Lavedan tinha razão. Era inútil entreter por mais tempo, com semelhantes bagatelas, os membros mais esclarecidos de uma população, de que uma parte ingênua, crédula e fácil de persuadir e enganar. Entre aspas aqui, né? Ele está citando. Em Tarbes, a Air Imperial, no seu número de 6 de março, fazia coro com o Lavedan. Vamos a ele, a descrição. A criança dá uns passos. O povo inclina-se e fica suspenso
na expectativa do acontecimento sobrenatural que se deve produzir, da revelação que se vai fazer. Será uma pena de morte para os vales do Lavedã? Não irá a cidade de Lourdes sofrer a mesma sorte que Nínive? A criança está muito simplesmente em estado cataléptico. Escusávamos de ter ido lá se os pais da pretensa santa tivessem seguido os conselhos dos médicos que os convidavam a enviar a doente para o hospital. Então, agora que não houve nenhuma possibilidade de se observar nenhum ganho financeiro da família, né, a única hipótese que sobra é que ela estivesse realmente doida da cabeça, né? E era a posição dos jornais, né? Então, notem bem, gente, que quando a gente fala da mídia hoje, né, da quantidade de enganação que ela nos passa, né, nós temos que lembrar que a mídia sempre foi assim, certo? A mídia nunca foi confiável, tá? Então ela sempre tem esse viés, né? Aqui é simplesmente o seguinte, né? O que esses dois órgãos de mídia estão fazendo, né, é dando vazão a opiniões dos ditos intelectuais da época, né? E nesses intelectuais se mistura os instruídos, né? Os advogados, os médicos, né? As autoridades civis, né? Tá certo? Então, essa intelectualidade, né, que determina, né, sempre essa autodenominada intelectualidade, né, que determina essa visão, né, não é de forma nenhuma o reflexo da visão do povo, né, de quem estava vivendo lá, o drama das aparições, né. Então é uma casta. Veja, é uma casta. Essa casta tenta impor às pessoas uma visão própria, né? Só que agora a mídia lá, né, da época estava tratando não com a pequena Subiru, né? Estava tratando com a mãe do céu, né? Então eles vão cair do cavalo, mas de uma forma impressionante, né? Tá certo? Então, a resposta do Memorial de Pyrénées, que é outro órgão de imprensa. Mas ambos os jornais tiveram resposta. No dia 9 de março, pela pena de mestre Romain Capdevielle, o Memorial de Pyrénées, impresso em pau, inicia prudentemente a sua campanha em favor dos acontecimentos da gruta. Então vamos ao jornal. Como explicar o que se passa? Conclui este primeiro artigo. Poderá a ciência dar-nos a chave do mistério? Eu esqueci de dizer, né? Entre os intelectuais, né, estavam os tais cientistas, né? Tá certo? Então, já nessa época, meados do século XIX, o homem já dava uma importância muito grande à ciência, né? O século XIX tudo foi marcado por essa adoração, né, da ciência, em todas as áreas, né? Essa adoração do veredito da ciência, né? Vamos perguntar aos cientistas, né? Poderá a ciência dar-nos a chave do mistério? Então, ciência para esse pessoal, não é, era a chave do mistério.
tudo que acontecia, pergunte a um cientista que você vai saber a resposta. Né? O estado dos nervos ou do cérebro de Bernadette será suficiente para explicar as suas estranhas visões? Pelo contrário, não virá algum fato ulterior confirmar as ideias das pessoas que creem num acontecimento miraculoso? São perguntas a que não podemos responder. Uma circunstância que dá um cunho particular às afirmações desta criança, porque tudo assenta afinal nas suas afirmações, é a aparência de boa-fé que todos aqueles que a ouviram concordam em ver nas suas palavras. Então, termina aqui esse trecho, né? O autor do artigo conhecia os movimentos de opinião, segue de perto as investigações da polícia, e no número de 16 de março, esse que eu li era de 9 de março, né? Ergue-se com uma firme moderação contra as insinuações dos mal-intencionados. Bernadette, então vamos ao texto, né, do jornal. Bernadette interessou vivamente todas as pessoas que a conheceram por ocasião deste singular acontecimento. Veja bem, gente, esse período em que saem essas matérias é o período em que a Nossa Senhora não aparece, né? Então, ninguém sabe se ela vai aparecer de novo. Então, é nesse período, né? É uma jovem muito sensata, muito cândida e muito piedosa, e sobretudo muito alegre. Vai à escola das irmãs de Nevers, que apenas lhe censuram a sua grande ignorância. O seu confessor, um honrado clérigo da cidade, tem dela muito boa impressão. Os pais nenhuma influência tiveram sobre ela e até a proibiram de ir à gruta. De resto, Bernadette e a família são, apenas, apesar da sua pobreza, de um desinteresse a toda prova. Não aceitam nada de ninguém. Depois de 4 de março, Bernadette não voltou à gruta. Comporta-se muito bem e parece indiferente à admiração e à troça de que é objeto. Quanto aos fatos em si, somos obrigados a repetir: reina ainda a mesma obscuridade sobre o seu verdadeiro caráter. Esse jornal é pelo menos mais ponderado, né? Vamos dizer assim, ponderado. O prefeito de Tarbes e o ministro do culto. Se os acontecimentos apenas tivessem sido seguidos por uma escaramuça entre jornalistas, o prefeito dos Altos Pirineus teria ficado muito satisfeito. Infelizmente, para sua tranquilidade pessoal, em breve recebia uma comunicação da capital com o selo do Ministério da Instrução Pública e dos Cultos. O prefeito, então, dos Altos Pirineus, tá certo? Paris, 9 de março de 1858. Senhor prefeito, afirmam-me que o povo vai escutar ou admirar um indivíduo que se diz em relações estáticas com a Santa Virgem. Isso é uma mentira também, né? A Bernadette nunca falou quem era a senhora, né? Não sei o que há de verdadeiro nestes boatos bem estranhos, mas peço-lhe que me dê, imediatamente, e da maneira mais precisa, informações. É conveniente que os prefeitos tenham o ministro dos cultos tenham o ministro dos cultos bem informado de todos os fatos religiosos que interessam a sua direção e que movimentem a opinião pública. Após esta censura mal disfarçada de Roland, o barão Massy, julgando-se de fato
ele próprio informado da maneira mais precisa. Os relatórios de Lacadé, Dutour e Jacomé tinham lhe dado a entender que as histórias da gruta eram um caso arrumado. Pensou que seria inútil qualquer inquérito suplementar e apressou-se a enviar ao seu chefe hierárquico uma resposta tranquilizadora. Então vamos ver o que se responde ao ministro dos cultos, né? Informado pelo administrador, pelo comissário da polícia de Lourdes e pelo subprefeito do que se passava, julguei que o dever da autoridade, em tais circunstâncias, seria o de não intervir, desde que se não produzisse nenhuma desordem. Agindo de outro modo, ter-se-ia dado ao fato mais importância do que ele merecia. Hoje, senhor ministro, nada resta desses acontecimentos, e aqueles que acreditaram nas palavras da jovem reconhecem que foram vítimas das suas alucinações. É justo fazer justiça ao clero da diocese, que deu provas de muita prudência e reserva. Manteve-se absolutamente à parte. Em Lourdes, reclamava-se uma procissão. O pároco recusou-a. E agora só tem que congratular-se pela sua conduta. Eu esqueci de dizer, né? Nossa Senhora pediu a gruta e uma procissão, né? Então, dois pedidos para ela, né? Então, esse é o relatório mandado ao ministro dos cultos, né? Passa-se mais uma semana sem novas complicações. Mas que quer dizer aquele relatório inesperado do comissário Jacomé, datado de 19 de março? Não terminaram ainda com essa gruta de Massabielle? Porque é dela que se trata, e o pobre comissário, que sabe o acolhimento que o espera, começa por desculpar-se. No relatório de 19 de março. Peço desculpa de lhe vir falar novamente da visionária, mas é necessário para que esteja bem a par dos pequenos fatos que todos os dias acontecem e que parecem avolumar-se no momento em que pensávamos que tudo ia acabar. Esse é o trecho, né? Mesmo sem o comparecimento de Bernadette, houve no dia 5 de março e nos seguintes um vai e vem contínuo de mulheres e de crianças, às quais se juntaram alguns homens da classe operária e do campo. Depois, por causa do mau tempo, as visitas foram mais raras. O sol reapareceu e o zelo dos fiéis manifestava-se com uma força completamente nova e por atos de significado inequívoco. Todas as expressões do relatório, né? Desde domingo, 14 de março, a gruta esteve iluminada todos os dias. No domingo, 2 círios. Na segunda, 3 círios. E um incidente ainda mais grave. Desde terça-feira, dia 16, que aparecem símbolos religiosos no fundo da gruta. Cercados por ramos de loureiro e bucho, vê-se um crucifixo em osso, 3 gravuras representando a Virgem e 10 círios formando um feixe que arderam de dia e de noite durante quarta e quinta-feira. Agora palavras do comissário, né? Como há dificuldade em equilibrar os círios no solo, reparei, continua Jacomé, que fizeram na cidade uma tábua onde se poderá colocar um grande número. Os visitantes sucedem-se continuamente diante da gruta. Quase todos se ajoelham e rezam. Nenhum deixa o lugar sem beber na fonte milagrosa, ou pelo menos sem levar alguma água. Até agora, estas peregrinações fizeram-se com muita ordem e da parte de muitos com certo recolhimento. Não temos a menor desordem a apontar. Mantenha informado fielmente o administrador de Lourdes de tudo quanto se passa, dia a dia. Este magistrado é da opinião que, de momento, não há nada a fazer. O povo
acabará por se cansar, e então tudo cessará. Ontem, dia de mercado em Lourdes, o número de visitantes estrangeiros foi muito considerável. Muitos foram à casa da visionária no intuito de a ver. Ninguém o conseguiu. A porta estava fechada para todos. Primeiros rumores de curas extraordinárias. Pelo menos o acesso à gruta está patente a todos. Vão lá beber água e já correm boatos de curas entre a gente simples e crédula. Jacomé queixa-se da sua inconsistência. Ainda se a imprensa fizesse o seu dever, o Memorial de Pyrénées parece disposto a reavivar as emoções quase extintas e apressa-se falando de curas maravilhosas realizadas por aquela água. Isso é reclamação do próprio Jacomé, né? Que estava esperando que tudo acabasse, né? E agora um tal jornal começa a falar de curas, né? E, enquanto o prefeito, irritado pelos relatórios do comissário de polícia, aconselha o administrador a acabar com essas demonstrações de culto na gruta, de Paris, o ministro da Justiça, Delangle, informado pelo ministro dos Cultos, Roland, estimula o zelo do procurador-geral Falconet, que por sua vez sacode a inércia do procurador imperial Dutour. E assim, esse caso de Lourdes, que bem conduzido ficaria reduzido a um simples incidente local, ultrapassou o departamento e atingiu as mais altas esferas governamentais. Aqui, vocês veem como é que as autoridades agem, né? Nessa época, obviamente, né? Veja, Nossa Senhora não está aparecendo nesses dias, né? A menina está quietinha, a Bernadette está quietinha, mas há uma movimentação de relatórios, há uma movimentação de uma preocupação geral do poder civil, né? Alimentado pelos relatórios do Jacomé, né? Que estava lá vendo as coisas e descrevendo as coisas, né? Então as pessoas não deixaram de ir à gruta, né? Isso já era uma coisa desesperante, né? para o poder civil, né? Que estava com a esperança de que tudo fosse amenizado e acabasse logo, né? Não está acabando logo, né? Não está acabando logo. Atitude do clero. Mas mesmo em Lourdes, o administrador, magistrados, polícias e gendarmes interrogam-se. Deveria ter sido aquela a atitude do clero? Por que é que, por exemplo, o Memorial de Pyrénées, no seu número de 16 de março, se referia à boa impressão que o seu confessor, um honrado clérigo da cidade, tinha de Bernadette? Além disso, corria em Lourdes o boato de que o padre Pomian, longe de proibir a sua penitente de ir a Massabielle, lhe declara que ninguém tinha o direito de a impedir. E se o padre Peyramale não tivesse insistido tanto para que a criança lhe dissesse o nome da suposta senhora? Teria feito melhor se lhe falasse mais asperamente e lhe proibisse esses colóquios imaginários. Disse a boca pequena que os senhores do clero voltavam a ocupar-se de Bernadette, a sua tenacidade em cumprir uma missão em que cria tão ardentemente não lhes desagradara. E há outro fato que também os impressiona. Impressiona a autoridade civil, né?
A quaresma aproxima-se. A Páscoa cairia, neste ano, no dia 4 de abril. A 15 de março, Peiramale faz saber ao seu bispo que o que se passara em Lourdes, com razão ou sem ela, perturbou profundamente a população. Nunca se vira tanta influência, nunca se vira tanta afluência às práticas semanais. Tanta que o zeloso pároco refere o caso a seu bispo. Dadas estas circunstâncias, será conveniente começar o jubileu, para que exercícios e pregações extraordinárias, para que, exercícios e pregações extraordinárias, se os pecadores tinham sido reconduzidos a Deus pelos acontecimentos de Massabielle. Os confessores apercebiam-se desse fato à medida que a Páscoa se aproximava. Começou a falar-se de curas operadas por aplicações da água da gruta. Um rapaz de 15 anos, conta Peiramale a Monsenhor Laurence, lavou com esta água os olhos muito doentes, sempre cobertos por uma venda. Abre aspas, hoje tem os olhos sãos. A sua mãe, vendedora de tabaco, proclama o milagre. Na casa Piquet, uma criança de 12 anos ficou doente depois do Natal. Os médicos não tinham conseguido nada. Essa criança quis beber água da gruta e ver Bernadette. Fui a essa casa com os meus vigários e verificamos que a criança estava melhor. Se se curar radicalmente, poderemos então dizer, como Santo Agostinho, causa finita est. Então, vocês podem imaginar, Eu vou terminar aqui a nossa, na página 255, a nossa leitura hoje. Terminada a página 255, Amanhã nós começaremos na página 256, Então, vocês imaginam que esse período que está sendo descrito aqui, e vai ser descrito um pouco mais, é o período em que Nossa Senhora deixou de aparecer, que Bernadette deixou de ir à gruta. Bernadette, inclusive, não falava mais sobre o assunto, não é isso? E era o período em que o poder civil, e talvez alguns do clero, pensavam que as coisas iam amenizar e acabar. É exatamente esse período que está sendo descrito aqui. E aí começaram a aparecer o relato das primeiras curas da água. E além disso, o que é importantíssimo dizer, é que o fervor religioso do povo aumentou consideravelmente. Relato do próprio clero. As pessoas procuravam mais a igreja, procuravam mais as confissões, com preparação inclusive da quaresma. Então, assim, isto não tinha nada mais a ver com a Bernadette. E a isso o clero é muito sensível, ou era, muito sensível. Peraí, se essas coisas estão acontecendo, pode haver alguma coisa sobrenatural mesmo acontecendo em Lourdes. Então, assim, o clero começou a receber nesse período, digamos assim, informações que para o poder civil não significaria nada, porque o poder civil, o que ele vai reclamar de que tem mais pessoas indo às confissões ou assistindo
as missas. Nada. Isso não, para o poder civil não significa nada. Mas para o clero significa muita coisa. Não é? Então, esses fenômenos externos, né, começaram a, digamos assim, impressionar o clero. E cura é uma coisa realmente séria para o clero, né? É claro que para a ciência também, não é? Mas para o clero é muito mais significativo, né? Que estejam havendo curas lá, através da água que não existia antes das aparições, da água que passou a existir só depois das aparições. E passou a existir de uma forma humilhante, né? Humilhante. Porque foi naquela aparição que Bernadette apareceu toda cheia de barro, as pessoas falavam que ela tinha enlouquecido mesmo, etc, etc. Né? Então vamos parar aqui nesse ambiente dramático, né? Tanto para o clero quanto para o poder civil. Né? As pessoas não pararam de ir a Guta, não pararam de tomar água. A partir daí, essa água vai ser tomada por milhares, milhões de pessoas, até hoje. Né? Então, assim, esse é o ponto que a gente então parará. Né? Pergunto se há alguma observação de vocês. Então, Sim. eu só fazer um comentário aqui. Em 2 páginas seguidas, vai ter contínuo de mulheres e de crianças, as quais se juntaram alguns homens do campo. Tá falhando um pouco a sua voz. Em 2 páginas seguidas. E aí, em 2 páginas seguidas, ele vai falar da gente simples. Sim. Gente simples e crédula, e homens da classe operária, mulheres e crianças. E aí me faz pensar que quando o senhor fala da ciência, né, está muito assim, submerso a questão da ciência, como que é difícil a gente convencer as pessoas, não só a gente convencer, que são mais ligadas, que tem mais tudo, se convencer dessas do sobrenatural. É uma coisa impressionante. Elas querem explicação. Isso. E às vezes fica até difícil para a gente falar, porque a gente não tem tantos argumentos. O Senhor vem nos dando argumentos, né? Com esses estudos todos. Mas como é difícil, porque a gente não pode simplesmente acabar de crer. Há muitas explicações. Por quê? Muito bem, Ana Paula. Você disse bem isso aí. Na verdade, ainda no século XIX, nós tínhamos pessoas simples, pessoas que estavam fora da ação dessa maquiavélica operação de educação, entre aspas, né, das massas. Né? No século XIX ainda não havia o fenômeno, né, que foi descrito pelo Ortega y Gasset, né, como a rebelião das massas. Né? Havia uma grande parte da humanidade que estava livre desse jugo que pesa sobre os nossos ombros hoje. A verdade é essa. Né? Esse jugo, né, é o jugo da ciência como autoridade para todos os assuntos, inclusive morais. Né? Ele é um fenômeno do século... Começou, claro, no século XIX e século XX. Né? Preparado muito antes, obviamente, mas
esse jugo da ciência, da intelectualidade falante, é um fenômeno novo na humanidade, né? Na humanidade. As pessoas simples dessa época pouco se lixavam para os especialistas, pouco se lixavam para o que eles falavam. Elas tinham as suas crenças e nelas elas confiavam, né? Então, o que hoje parece que o homem acredita é que não há mistérios, não há coisas acima da compreensão humana em que se deve acreditar por fé. Fé verdadeira, né? Virtude teologal. O que hoje se acredita é que tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Né? E veja como isso é mortal para a nossa religião. Né? A nossa religião é uma religião de mistérios. A nossa religião é uma religião de coisas em que a gente aceita, a nossa inteligência aceita e a nossa vontade nos imprime as nossas ações em mistérios, mistérios que estão além da compreensão. Né? E se você pega então um fiel dessa religião e começa a colocar na cabeça dele de que esse negócio de mistério é apenas uma tolice, tá certo? Você passa a fazer com que essa pessoa não seja mais religiosa. Né? Então, os mistérios da nossa religião, né? Já dizia Chesterton, né? São muito mais esclarecedores do que qualquer explicação científica. Né? Mas hoje nós somos bombardeados, né, por essa concepção de mundo. Né? Não, tudo é explicado, tudo nós vamos entender, tudo nós vamos fazer. Né? É uma coisa avassaladora, avassaladora para as consciências das pessoas. Né? O que a gente tem procurado fazer, um pouco, né, é mostrar para vocês os limites da ciência. Quer dizer, a ciência, não só os limites, mas todas os subterfúgios científicos, né, que eles usam para nos enganar. Né? Então, hoje não existe mais gente simples. Por uma razão muito simples. Muito simples. Hoje, todo mundo vai para a escola e é educado nessa concepção. Então, hoje, a pessoa ignorante, ela não sabe a bênção que é ser ignorante hoje em dia. Ignorante no sentido, não ter ido à escola. Não ter ido à escola. Né? Não ter tido a instrução formal. Hoje, todo o sistema educacional é um sistema de moer as mentes do ser humano, tá certo? Em estraçalhar qualquer tipo de contemplação dos mistérios da nossa religião. Antigamente não era assim, né? Infelizmente, hoje não existem mais pessoas simples. Por mais que a pessoa não tenha instrução, ela está ouvindo o tempo todo a mídia. E a mídia está socando na cabeça das pessoas essas concepções. Né? A simplicidade hoje é uma coisa muito difícil de se obter. Não é? Você se tornar simples como as crianças, né, como Jesus falava, é das operações mais difíceis de se conseguir na vida. Nós temos que, por incrível que pareça, né, nós temos que gastar muito tempo estudando para nós readquirirmos a nossa inocência. Né? A nossa inocência. É este o momento em que vivemos. Não há mais pessoas simples como esses homens do século XIX. O sistema educacional obrigatório de todos os países desenvolvidos, ele está destruindo a civilização. Esse é a grande verdade que às vezes tem pessoas que têm medo de falar isso, né? Mas é a verdade, não tem outro jeito. Né? Leiam Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, principalmente um capítulo chamado A Especialidade. Como é que é?
alguma coisa do especialismo, sobre os especialistas. Eu agora esqueci o nome, eu já comentei em algum momento para vocês aqui esse capítulo do livro. Mas o livro Rebelião das Massas é muito elucidativo, né? Quer dizer, no início do século XX criou-se um sistema de doutrinação da massa humana, né? Doutrinação e direcionamento dessa massa humana. A partir daí, esse fenômeno é muito importante vocês entenderem o momento histórico em que ele surgiu e quais foram as consequências dele. Então, esse livro do Ortega Gasset, eu não encontro melhor livro para descrever isso. Tem outros livros, obviamente, que falam do mesmo fenômeno, mas esse do Ortega Gasset é realmente impressionante, né? É o momento que nós vivemos. Não temos mais pessoas simples no mundo, né? Que a gente fica... A barbárie do especialismo. Esse é o capítulo. A barbárie do especialismo, né? Então nós não temos mais, né? O que nos lembra aquela pergunta de Nosso Senhor, né? Na segunda volta dele, né, ele encontrará alguém que ainda crê, né? No fundo é isso. Nosso Senhor estava preocupado naquela época, na minha segunda vinda, será que eu encontrarei alguém ainda, algum justo, ou só encontrarei ímpios, né? Ou só encontrarei ímpios? Essa pergunta, ela tem que ficar sempre na nossa cabeça, né? Assim, será que a hora que Nosso Senhor vier, eu serei um justo? Eu serei um homem simples? Né? Eu verei a segunda vinda como deve ser vista, né? Então, assim, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Para nós mesmos, né? Quer dizer, serei eu aquele que vai ser o justo na segunda vinda de Nosso Senhor, né? Porque, assim, o mundo hoje, ele assim, sobrou muito pouca gente, né? Sobrou muito pouca gente dentro da nossa própria religião, né? A Tônia está falando assim, até mesmo das crianças tem sido tirada a pureza e a simplicidade infantis. Claro, vemos hoje pequenos geniozinhos. É verdade, quer dizer, a nossa inocência é perdida muito cedo, né? Os meninos já estão, enfim, né? Já estão pervertidos por causa do sistema educacional e da mídia, né? Hoje existe um sistema montado para nos escravizar com essas visões falsas, né? Visões que saem da cabeça dos cientistas, mas que não tem nada de científico, né? Tá certo? Nós estamos vendo um dos aspectos disso nas nossas palestras sobre o geocentrismo, né? Tá certo? É isso mesmo. É uma situação de que a humanidade está agonizando, né? Agonizando. É terrível ver, mas é o mundo que Deus quer que a gente viva. É aqui que Ele quer que a gente faça o nosso trabalho, né? De oração, não é? De apostolado. E esses problemas monstruosos são os que Deus quer que a gente enfrente. Não tem jeito de jogar para o lado, né? Não tem. Tá certo? Pode falar. Eu sei que já está, mas eu só queria compartilhar aqui uma coisa que tem sido muito boa para mim, ligada a esses estudos que o senhor tem feito, é o catecismo, sabe? E no canal do YouTube do IPP, com o padre Daniel. Sim. Eu compartilho desse padre, e eu sigo esse canal, e aí eu descobri lá, tem uma playlist de catecismo. São 48 horas, mais ou menos uma hora. Sim. Que, a gente precisa. E o meu catecismo, por exemplo, é péssimo, muito fraco. De todos nós. Nós precisamos de catecismo como de beber água. De beber água. Esse catecismo que você está seguindo é muito bom mesmo. Tem um catecismo que agora eles estão fazendo a legenda em português,
que é o Catecismo da Fraternidade de São Pio X da França. Já tem, sei lá, mais de... Eu imagino que tem umas 120, 130 palestras. E ele vai seguindo o Catecismo do Concílio de Trento, capítulo por capítulo, explicando exatamente as coisas do Catecismo de Trento. O Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, é um livro que todos nós devemos seguir, né? Nós temos na nossa associação, né, o Cleverson está fazendo palestras de sábado, às 10 horas, né, sobre o Catecismo Romano também, né? Então, assim, o Catecismo Romano é uma coisa que a gente tem que se debruçar sobre ele, né, para formar. Veja, o Catecismo Romano foi escrito para párocos, para que os párocos tivessem formação e pudessem fazer homilias, pudessem fazer direções espirituais para os fiéis. Como hoje não existem mais párocos que leiam o Catecismo de Trento, ou na maioria não leem, nós precisamos ler. Nós temos, como fiéis, não párocos, nós precisamos ler e nos debruçarmos no Catecismo de Trento. O Catecismo de Trento é, de fato, a suma da nossa doutrina. É a suma doutrinária do que o fiel católico tem que saber e viver. E como ele tem que viver, né? Então, assim, é fundamental, é absolutamente fundamental, de fato, o Catecismo de Trento, né? Que graças a Deus, tem aí publicado em português. Em várias edições, várias editoras publicam esse catecismo, graças a Deus, né? Ele não sumiu, né? E é claro, nós temos que ler e temos que meditar sobre ele para nos formarmos. Veja, Ana Paula, até isso, né, nós temos que fazer. Nós temos que voltar ao catecismo. Voltar ao catecismo. Recomendo também o Catecismo de São Pio X, né, que é o terceiro catecismo, que também é uma suma muito, muito boa, né, que é um pouco mais simplificado do que o Catecismo de Trento, mas sim, temos que nos voltar a essa fonte de riquezas, né, da nossa religião, tá certo? Da nossa religião, para que também nós possamos ser capazes de ensinar aos filhos, né, aos pequenos, né, na medida em que eles possam absorver essas coisas, né? Mas nós, adultos, temos que nos formar, né? Infelizmente é isso, nós não temos com quem contar hoje para essa formação, né? Tá certo? Deus lhes pague, gente, a paciência e a presença aqui, tá certo? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de novo com a nossa leitura, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.